Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal, seguindo aqui os temas que nós temos pensado juntos sobre vivendo acima da mediocridade, né? Temos todas as segundas-feiras aqui pensado sobre um tema a respeito desse assunto geral, né? Vivendo acima da mediocridade, ou seja, vivendo acima da média, vivendo com uma perspectiva diferenciada, né? Não do comum, do, do tá bom, mas da ideia da excelência, de viver acima da média, de viver acima da mediocridade, né? A própria ideia da palavra mediocridade é a ideia de estar entre dois termos, é você estar no meio do caminho. E nossa intenção é falar sobre uma vida acima da média, acima da mediocridade, não ficar nesse meio termo, mas viver acima disso. E hoje nós iremos falar sobre o deserto, né? Iremos falar sobre o deserto. Semana passada nós falamos sobre a arte de tomar decisões, já falamos aqui sobre vivendo pela fé, sobre a questão da depressão, sobre a questão de como é difícil de entender e aceitar a vontade de Deus, e hoje nós iremos tratar desse tema sobre a diferença de quando Deus nos coloca no deserto e nós nos colocamos no deserto. Entender esse assunto, entender esse tema. Eu quero então desde já que você se inscreva aqui no nosso canal. Você, quando faz isso, você nos ajuda bastante. Deixa aí também o seu joinha. Você fazendo isso, você diz aí para o YouTube que o nosso conteúdo aqui é relevante e assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. Quando você também compartilha, você ajuda-nos bastante, até mesmo comentando. Deixa aí o seu comentário, deixa aí as suas perguntas, deixa aí a sua participação, de onde você está nos acompanhando. É sempre muito prazeroso ter a participação de vocês aqui por meio dos comentários aqui também. Então faça isso. E nós temos também lá o canal Palavra Viva. Se você não se inscreveu também no canal Palavra Viva, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você também pode consumir lá todo um conteúdo que nós temos lá do nosso programa de rádio. E você também pode acompanhar aqui toda sexta-feira o nosso EBDcast. Tenho gravado toda semana com o presbítero Gediel. Nós estamos falando, por exemplo, sobre a revista desse trimestre, A Justiça Divina, com base no livro do profeta Ezequiel. E você também pode, você que é professor de escola dominical aí, você pode consumir esse conteúdo aí. Com certeza será muito edificante e relevante para vocês aí. Mas sem perder tempo, então, vamos rodar a nossa vinheta. Nós voltamos para bater esse papo aqui sobre esse tema. Estamos de volta. Deixa eu fazer aqui uma indicação. Eu tenho sempre feito aqui no nosso canal, seja no EBDcast ou aqui nesse formato de podcast, sempre tenho feito uma indicação de livro para vocês. É para mim uma satisfação poder indicar conteúdos relevantes aí para vocês que desejam ingressar aí na vida de um leitor, porque na verdade é que a leitura ela é essencial para a vida do ser humano. Se você é uma pessoa que não lê, até tem um Reels, né? Aí tem um shot aí no canal que eu falo sobre a citação do Israel Belo de Azevedo, pastor e professor de teologia também. Ele diz que a pessoa que não lê também não deveria falar. A pessoa que não lê não deveria falar. Por quê? Porque nós falamos pelo que pensamos e pensamos pelo que lemos. Então, se você não lê, você acaba cometendo muita gafe, né? Acaba cometendo muitos erros. A leitura, ela é muito importante. Ela é muito importante. Por exemplo, sábado passado, agora, foi dia dos professores. E o que seria do mundo se não fosse por professores, né? A educação do mundo. E isso passa por uma vida de leitura, de estudo, de dedicação, de empenho. E eu acho que todo mundo deveria seguir esse exemplo. Eu quero indicar para vocês aí esse livro aqui, o Livro dos Mártires. Livro dos Mártires, do John Foxe, ou John Fox. Alguns também citam assim. É um livro clássico, né? Um livro clássico. John Foxe é um autor que viveu, né? Nasceu em 1517, no ano da Reforma Protestante. Ele vai escrever, né? Ele foi perseguido, etc., né?
ele vai ser perseguido, vai viver o período da reforma, né? Esse período de perseguição que a igreja, os cristãos protestantes sofrerão, e ele vai escrever essa obra, que é a sua obra principal. Ele fala de coisas assim imprescindíveis da história da igreja, dos mártires da igreja, e na verdade aquece o nosso coração ouvir o testemunho de outros, porque a história, como alguém vai dizer, ou é a nossa pedagoga ou é a nossa coveira. Se você não estuda sobre a história, você está fadado a cometer os mesmos erros que outros na história cometeram. Então, conhecer um pouco da história, sobretudo a história da igreja, a história do nosso povo, é sempre muito relevante. Tem até algumas coisas aqui que eu considerei muito relevante, que eu deixei até grifado, algumas histórias, alguns momentos muito chaves. Por exemplo, Policarpo, que foi bispo de Esmirna e também foi discípulo do apóstolo João, ele foi capturado, né? Ele havia sido capturado no período de grande perseguição, e o procônsul, o governador, que foi julgar a sua causa, né, para ele ser ou não condenado, se ele seria absolvido ou não, ele disse para ele assim: jure e haverei de libertar-te, blasfeme contra Cristo. E aí olha o que Policarpo responde. Policarpo, porém, respondeu: 86 anos o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como haveria eu de blasfemar contra o meu rei, que me salvou? Isso ele, com 86 anos, foi martirizado, não cedeu, como muitos foram colocados nessa situação, nessa circunstância, e eles se mantiveram implacáveis, se mantiveram firmes na sua posição. Tem um outro contexto aqui que diz assim: muitos dizem que a vida dos cristãos primitivos consistia em perseguições sobre a terra e orações no subsolo. Suas vidas estão expressas no Coliseu e nas catatumbas. Sob Roma, há subterrâneos chamados catatumbas, os quais outrora foram templos e túmulos. A igreja primitiva de Roma bem poderia ser chamada Igreja das Catatumbas, porque muitas das igrejas, ou o povo de Deus, naquele contexto do Império Romano, na igreja primitiva, não existia templos como nós hoje o temos. Não existia essa liberdade religiosa como nós hoje o temos. E muitos cultos, reuniões eram feitos nas catatumbas, né, no próprio esgoto de Roma. E aí diz assim: há cerca de 60 delas nas redondezas de Roma, onde podem ser percorridas por volta de 600 milhas de galeria, sem chegar ao fim. Tais galerias medem cerca de 2,4 metros de altura e de 1 a 1,5 de largura, e contém em cada um dos lados fileiras de cavidades compridas, baixas e horizontais, umas sobre as outras, como beliches em um navio. Nelas eram colocados os corpos sem vidas, e então fechava-se a parte frontal, às vezes com uma placa de mármore, às vezes com telha unidas com concreto. Sobre essas placas ou telhas eram pintados ou gravados símbolos e epitáfios. E aí é interessante aqui algo: tanto pagãos como cristãos enterravam seus mortos nas catatumbas. Quando foram abertos os túmulos cristãos, os esqueletos contavam sua terrível história. Cabeças separadas dos corpos, costelas e escápulas quebradas e ossos calcinados pelo fogo. Contudo, apesar da trágica história de perseguição, as inscrições inspiravam paz, alegria e triunfo. Algumas delas diziam: aqui jaz Márcia, posta a descansar em um sonho de paz. Vitorioso em paz e em Cristo, ao ser chamado, foi-se em paz. São alguns dizeres que eram encontrados na catatumba de alguns. Por exemplo, teve de outro aqui que foi dito: a seu
mais doce filho, levado pelos anjos. Vejam bem, foram martirizados, decepados, comidos pelos leões, pelas feras. Alguns morreram incinerados. E mesmo assim, os epitáfios em relação à sua morte era sempre de uma esperança. A esperança que só quem de fato nasceu de novo dispõe. Aí diz: lembramos-nos da história de perseguição, tortura e fogo contada por esses esqueletos ao ler tais inscrições. No entanto, seu pleno vigor pode ser notado quando as contrastamos com as pagãs, as quais carregam escritos tais como... Olha só o contraste entre aquilo que está no epitáfio do cristão com o pagão. O pagão diz: viva o momento presente, pois nenhuma outra certeza nos resta. Levanto minhas mãos contra os deuses que me levaram aos 20 anos de idade, embora não tenha feito mal algum. Uma vez não era, agora não sou, nada sei sobre isso e não é de minha alçada. Peregrino, não me amaldiçoe ao passar por aqui, pois estou em trevas e não posso responder. E aí você vê esse contraste, porque aquele pagão não tinha expectativa, até mesmo a cultura grega, como a romana, não cria na vida após a morte. Até porque a matéria é má. Quando Paulo esteve em Atenas, por exemplo, eles riam, né? Riram de Paulo, acharam que ele era um tagarela. Por quê? Porque quando Paulo falou de Cristo, de ressurreição e etc., de ressurreição do corpo, inclusive, soou ao ouvido deles como uma loucura completa, porque eram materialistas, né? Eles não entendiam, eles entendiam que o corpo era a prisão da alma, e morrer era estar no estado de liberdade, era estar livre, né? E Paulo dizendo que a ressurreição fala da restauração de todas as coisas, né? Fala desse corpo sendo transformado no abrir e fechar de olhos. Era uma loucura para eles. E aí você vê aqui esse contraste claro. Aí, para concluir, os símbolos cristãos mais frequentes nas paredes das catatubas são o bom pastor com o cordeiro em seus ombros, um navio com as velas desdobradas, harpas, âncoras, coroas, vinhas e principalmente o peixe. E aí você tem aqui um retrato da história sobre homens que, diz Hebreus, que o mundo não era digno deles, tamanha sua piedade. E que foi com sangue, né? O sangue deles foi como uma espécie de regador da sementeira do evangelho, que nos fez chegar até hoje. Se o evangelho chegou até nós nos dias atuais, é porque a história dispôs de muitos homens e mulheres de Deus que foram mártires, que prepararam um caminho, um terreno para que esse evangelho, essa palavra tão gloriosa de salvação chegasse até nós. Então fica aqui de indicação para vocês esse livro. Gastei um tempinho a mais para falar sobre isso, mas que é relevante aí para nós esse assunto. Quem sabe um podcast sobre esse livro futuramente. Mas vamos lá. A diferença de quando Deus nos coloca no deserto e nós nos colocamos no deserto. Esse é o assunto do nosso podcast de hoje, nossa conversa hoje aqui. Eu quero tentar, como eu falei na semana passada, hoje estou gravando sozinho novamente, não transformar aqui esse podcast numa pregação, que é um desafio, vamos falar a verdade. Mas vamos pensar sobre esse tema. Eu quero orientar a nossa fala com um texto bíblico que está em Deuteronômio 8. Nós vamos ler o verso de número 2. Deuteronômio 8, e o verso de número 2, que diz assim: E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria seus mandamentos ou não. Guarde esse texto na sua memória. Nós vamos voltar a esse assunto no decorrer da nossa fala. Esses 4 propósitos aqui de Deus ter colocado o povo de Israel no deserto. Pergunta que eu quero fazer aí para vocês. O que é deserto? O que é deserto? O que é deserto? Deserto, né? Poderíamos assim responder
de 3 formas. 3 respostas para essa pergunta, né? Com base na nossa perspectiva cristã, obviamente. Primeiro, é um espaço geográfico. Deserto é um espaço geográfico, né? Essa é a primeira resposta aí que nós podemos dar sobre esse assunto. Segundo, é um tempo. É um tempo. É um espaço geográfico e também é um tempo. E terceiro, é uma circunstância ou circunstâncias, né? Deserto é um espaço geográfico, é um tempo e é também circunstâncias. Mas é bem verdade que existem desertos e desertos. Existem desertos e desertos. Existe, como eu já coloquei aqui para vocês, o deserto que Deus nos coloca e existe o deserto que nós nos colocamos. Existem essas duas realidades acerca de deserto. Qual que é a diferença, então, aqui para nós? Primeiro é que no deserto que Deus nos coloca é para nos pôr em movimento, para nos educar, para provar a nossa fé. E o deserto que nós nos colocamos é onde, ao invés de nós estarmos em movimento, nós ficamos o quê? Parados. É onde nós passamos a viver pela misericórdia de Deus, que é a causa aí de nós não sermos consumidos. Agora, em relação ao povo de Israel, foi Deus que os colocou no deserto ou eles que se colocaram no deserto? Foi Deus que os colocou no deserto ou eles que se colocaram no deserto? As duas coisas. As duas coisas. Num primeiro momento, foi Deus quem os colocou no deserto. E num segundo momento, foi eles que se colocaram no deserto. No primeiro momento, Deus tinha um objetivo, tinha um fim. O fim era levá-los à terra de Canaã. A promessa feita por ele, Abraão, Isaac e Jacó, ganhando vida, se concretizando. E num segundo momento, eles se colocaram no deserto por desobediência, por murmuração, por rebeldia, por desobediência a Deus, por incredulidade. Eles se colocaram no deserto. Então, fica aí claro isso para nós. O que acontece? Então vamos fazer aqui uma introdução. Eu estou tentando não pregar, mas é complicado. Vamos lá. Entraram no Egito. Essa história é conhecida, mas vale a gente fazer aqui uma introdução. Entraram no Egito, da casa de Jacó, 70 almas, ou 70 pessoas. Isso lá no ano 1720 a.C. Na época que quem dominava o Egito era a dinastia dos Ixos, que eram faraós de origem lá pastoril e que sujeitaram a verdadeira dinastia de faraós do Egito em Tebas e que governaram o Egito lá por 170 anos. Só que o que acontece? Em 1580, então veja bem, a dinastia dos Ixos é a dinastia que dominou o Egito no período, por exemplo, em que José, como a família de Jacó, entrou no Egito. Foi nesse período aí que José havia sido governador do Egito, a família dele, Jacó e aquelas 70 almas entraram no Egito, foi nesse período. Em 1580 a.C., Amoses I, que era o faraó da verdadeira dinastia dos egípcios, ele retomou o poder que havia sido conquistado pelos Ixos, e isso cerca de 150 anos antes do povo ser expulso do Egito. Então ele reconquistou, expulsou os Ixos e assumiu novamente o governo, o poder sobre o Egito. Só que o que acontece? Esse novo faraó, essa nova dinastia, a verdadeira dinastia do povo egípcio, não conhecia, obviamente, a José. É por isso que lá em Êxodo você tem essa ideia, essa nomenclatura, que um novo
Faraó surge que não conhecia José, ou seja, não tinha aliança com a casa de Israel, não tinha aliança com o povo de Deus, o povo hebreu, não tinha qualquer aliança. E por causa disso, esse povo se tornará um povo que perseguido, porque o povo hebreu vai se multiplicar excessivamente no Egito e nesse período que esse novo faraó vai começar o quê? A perseguir a esse povo. Então veja bem, durante todo esse tempo, o povo de Israel, o povo hebreu estava no Egito gozando de certa paz e tranquilidade. Lembrando que eles haviam ido para o Egito por providência divina. José mesmo disse aos seus irmãos: o Senhor me enviou adiante de vós para salvar o que? O mundo todo. José olha para a sua vida e para a sua realidade naquele contexto e diz: eu estou aqui pela providência divina. E que de fato foi pela providência divina, para que toda a descendência do povo de Deus fosse o quê? Preservada. Afinal de contas, o Messias viria pela descendência do povo de Deus. Só que nesse contexto aqui, esse novo faraó começou a perseguir o povo de Deus, porque eles estavam se multiplicando. E ele, com medo de perder poder, porque já havia passado por isso quando os Ixos haviam dominado os egípcios, então ele, com certo medo, começou a adotar uma série de políticas contra o povo de Deus, contra o povo hebreu. E aí lá em Êxodo capítulo 1, aparecem aí 4 tentativas de Faraó deter o crescimento do povo de Deus. A primeira foi com o aumento das cargas de tributo e trabalho. Você pode observar no verso de número 11. A segunda, com a delegação de fazer tijolos e trabalhar no campo, verso 14. Terceira, com o infanticídio pela mão das parteiras, versos 15 e 16. E a quarta, com o infanticídio pelo rio Nilo. Todas essas tentativas de deter o crescimento do povo de Deus foram, obviamente, frustradas. Afinal de contas, esse povo estava debaixo de uma palavra profética da parte de Deus. Promessa feita a Abraão, lá em Harã, lá em Ur dos Caldeus. Quando ele disse: olha, a partir de você, todas as famílias da terra serão benditas. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. Deus fez promessas a Abraão, e essas promessas chegaram até esse momento aqui. Então não tem como lutar contra as promessas de Deus. Não tem como... o homem pode se levantar contra qualquer coisa, mas contra as promessas, contra as palavras liberadas por Deus, porque nós cristãos não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos segundo a palavra de Deus, que é inerrante, infalível, que não tem o poder de voltar para si vazia. Por isso que nós podemos confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Ela é a nossa garantia, né, de sermos quem somos. Só que esse povo, o povo de Israel, diante desse sofrimento, dessa aflição, eles começam o quê? A clamar. Começam a orar. Você observa a oração deles lá em Êxodo capítulo 2, verso 23 a 25. E é interessante porque durante todo o tempo que eles passaram no Egito, eles não estavam tão ansiosos de sair de lá. Eles passam a ficar ansiosos e a clamar por libertação quando as coisas ficam difíceis, quando as provas, quando as perseguições, quando as privações bateram a porta deles. Coisa comum, obviamente, que acontece na vida de qualquer pessoa. Porque tem muitos que só oram, só buscam a Deus, só clamam. Quando o quê? Quando as coisas ficam difíceis, quando as portas se fecham, quando vem o desemprego, quando a saúde é comprometida, quando a crise no casamento, na criação de filhos, quando acontecem as tragédias da vida, que muitos voltam-se para Deus. E às vezes não voltam-se para Deus de todo o coração, mas voltam-se para Deus porque na verdade porque enxergam Deus como o gênio da lâmpada mágica. Que se você esfregar a lâmpada, vai sair um gênio e você vai ter direito a 3 pedidos e tudo vai ser resolvido. Esse cristianismo, essa fé completamente humanista, antropocêntrica, não centrada em Deus pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer ou não, né?
E o verdadeiro cristão, na verdade, busca Deus em todo o tempo. E não pelo que ele faz ou deixa de fazer, o que ele pode ou não fazer, mas pelo que ele é. Por querer de fato a sua presença. Por ter relacionamento com ele. Para ter relacionamento com ele. E aí é quando, nesse momento, Deus então, porque era o propósito de Deus para aquele povo, o propósito de levá-los de volta a Canaã, ele já havia falado isso a Abraão lá em Gênesis 15, que esse povo passaria peregrino na terra do Egito, mas que no tempo certo eles voltariam para Canaã, porque a medida da iniquidade do povo que estava, daqueles povos que estavam em Canaã, chegaria até Deus e Deus iria trazer o seu povo para trazer juízo àqueles povos que estavam ali. Então tudo estava no plano de Deus, o propósito de Deus. É nesse momento que Deus decide colocar esse povo no deserto. Para quê? Para levá-los a Canaã. Para libertá-los. Para que eles pudessem viver os planos, os projetos de Deus para a sua vida. Deus é quem decidiu colocar esse povo no deserto. Não como o deserto lugar de sua moradia, mas como um caminho para levá-los à terra de Canaã. Porque esse é o fim. Aqui o deserto, para o povo de Deus, como para a nossa vida, é um lugar de passagem. Para um novo estágio, para uma nova fase, para um novo capítulo da nossa história. Porque Deus é um Deus de projetos, Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus de fins. Deus não age como o ser humano. O ser humano age de maneira aleatória. Sem planejamento, sem objetividade, sem clareza, sem meta, sem nada. Mas Deus não. Deus tem propósito. Deus tem fins. E tudo é culminar na sua glória, no seu louvor. E aí é quando Deus o quê? Colocou esse povo no deserto. É quando Deus decide colocar esse povo no deserto. E esse deserto começa quando? Quando começa aqui o deserto? Começa quando Deus percebe que esse povo estava aqui acomodado no Egito. Percebe que esse povo ama mais as cebolas, os pepinos, até mesmo os túmulos do Egito, do que as promessas feitas a Abraão, Isaque e a Jacó. Ou seja, é aí que Deus põe no deserto esse povo, porque se ele não tivesse feito isso, esse povo não se disporia a sair de fato do Egito. Então Deus coloca aí esse povo no deserto para colocar eles em movimento, para educar eles e para provar a fé deles, a fim de que eles pudessem chegar ao centro de sua vontade, para que aquilo que ele tinha para realizar na vida desse povo se concretizasse na história, no tempo e assim por diante. Então vamos pensar aqui sobre esses 3 desertos que nós mencionamos no começo. Primeiro aí é o deserto geográfico. É o deserto geográfico. Por que Deus nos coloca no deserto geográfico? Para nos colocar em movimento. Para nos colocar em movimento. E aqui é interessante por quê? Porque Deus ele não nos coloca num deserto, mas em desertos. No plural. Ou seja, nós passamos de um deserto para o outro. Nós estamos caminhando no deserto. Que é o que aconteceu com o povo de Deus no deserto. Por exemplo, Israel saiu do Egito no mês de Abibe, ou Nissan, partindo de Ramsés até Sucote, com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. De Sucote, eles regressaram para Etã, que é Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam lá em Migdol. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, para o deserto de Sur, e caminharam por 3 dias à procura de água doce, ou seja, saíram do deserto de Sur e foram para o de Mara, onde Deus transformou lá as águas amargas em águas doces. De Mara, eles se dirigiram para o deserto de Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e é por lá que eles acamparam por muitos dias. Entre o Egito até a saída do povo de Deus do deserto de Elim, eles se passaram aproximadamente 45 dias. 45 dias, 1 mês e meio. Do deserto de Elim, eles foram para o deserto de Sim, depois para o de Refidim, e é lá que pela primeira vez Moisés
fez menção de Josué para que liderasse a peleja contra os amalequitas. De Refidim, o povo vai para o deserto do Sinai, lugar que Deus havia dito a Moisés que conduziria o povo para realizar a aliança da lei. E é onde o povo ficou por 1 ano e 11 meses. Ou seja, Israel ficou 1 ano e 11 meses no deserto do Sinai, até que Deus pediu a Moisés que preparasse o povo para então conquistar a terra, os conduzindo ao deserto de Cades Barneia. Entre o Sinai até Cades Barneia, o povo ainda passou por 21 desertos distintos, que é citado lá em Números 33, do 18 ao 36, como vocês podem também observar. Ou seja, esse povo estava peregrinando, estava caminhando no deserto, de um deserto para o outro, de uma realidade para outra, de um contexto para outro. Às vezes você se vê num deserto sem fim, mas não é que você está se vendo num deserto sem fim, é que você está caminhando no deserto, nos desertos, nos vários endereços de Deus nesse processo. Você está em movimento, você não está parado, você está andando no deserto. Porque o deserto que Deus nos coloca, você está em movimento, você está caminhando, você está andando para chegar ao fim desse deserto, que é um lugar de passagem. Um lugar de passagem. Se você pegar lá no mapa do Egito até Canaã, o trajeto a pé desse espaço é curtíssimo. Se fosse uma viagem direta. Mas isso levou 40 anos. Levou 40 anos. Que depois nós vamos observar o deserto tempo. Mas geograficamente, hoje de carro seria muito menos ainda. Seriam horas. Então é um processo de tempo curto. Mas esse povo passou lá por vários tempos. Por quê? Porque havia um processo de Deus. Aquele povo saiu com posses, com animais, com filhos, com tantas coisas. Era um processo demorado. Era um processo que eles teriam que passar. Então eu aprendo aqui que Deus estava o quê? Dirigindo, estava guiando esse povo pelo deserto. Que é o que Deus faz quando nós estamos passando pelo deserto. Nós não estamos como na perspectiva de Faraó, quando você lê lá Êxodo 14. Você lê Êxodo 14, Faraó estava no Egito e observando o povo no deserto, à distância. E ele via como se o povo estivesse o quê? Perdido no deserto, andando em círculos. Mas Deus ele confunde, né, a sabedoria dos homens. Aquilo que parece confusão na perspectiva humana, na perspectiva divina, o povo estava andando de maneira triunfante. Ainda, Êxodo 14, verso 2 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. A NVI ainda diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Veja bem, quem está no deserto que Deus o coloca, está marchando. Está andando em alta mão, está andando triunfantemente, está seguindo o script, os planos e propósitos de Deus. Se você está no deserto, se Deus é quem te conduziu para o deserto, se a porta foi Ele que fechou, não foi você que fechou, se você está passando por uma enfermidade, por problema no casamento, com filhos, ou problema na família, ou qualquer outra coisa, e você entende que não foi você que semeou isso, mas isso está acontecendo porque você foi colocado nessa situação, Deus te colocou nessa situação, fica tranquilo. Fica tranquilo porque Ele vai conduzir a sua vida e você nesse deserto vai marchar triunfantemente. O problema não está nisso, o problema está quando nós nos colocamos no deserto geográfico. O problema é quando não é Deus que nos coloca no deserto, mas quando nós nos colocamos no deserto. Esse é o problema aqui. Porque veja bem, se no deserto geográfico Deus nos coloca, Ele nos faz andar no deserto geográfico que nós nos colocamos, nós ficamos o quê? Parados. Nós ficamos estacionados. Quer ver um exemplo disso? O povo de Israel. A princípio, Deus colocou eles no deserto geográfico. Mas quando você vai lá para Números capítulo 13 e capítulo 14, em que você tem lá Deus falando para Moisés enviar 12 espias à terra, em que eles passearam lá por 40 dias.
vendo tudo aquilo, provando e vendo, porque veja bem, esse povo estava crendo numa promessa que por 430 anos havia sido repetida pelos patriarcas daquela nação, pelos anciões daquela nação. Foi se passando de uma geração para outra essa promessa. E dizia o quê? Vocês têm uma terra, há uma terra de herança, dada por Deus a Abraão e a Isaac e a Jacó, e nós vamos tomar posse dessa herança. Vamos tomar posse dessa herança. Aí o que acontece? Esse povo que estava no deserto, vai pela primeira vez colocar o pé na terra da promessa. E dizia-se que era a terra que mana leite e mel, que era a terra boa, que era a terra frutífera, etc, etc. E eles vão lá e eles veem tudo isso. Só que 10 dos espias, dos 12, 10, exceto Josué e Caleb, voltam e inflamam toda a nação. Dizem para toda a nação o seguinte: de fato, tudo aquilo que foi dito é verdade, mas lá existe um problema. Lá existem gigantes, lá existem carros de ferro, lá existem dificuldades, lá existe um povo forte. Como que nós vamos conquistar? Isso fez com que a fé do povo fosse o que? Lá embaixo. A moral do povo fosse lá embaixo. O pranto tomasse conta do arraial. O povo desanimasse. A fé do povo foi consumida, foi absorvida pela incredulidade. Pelos problemas, pelas realidades do dia a dia. E aí eles se colocaram no deserto. Por quê? Porque agiram por incredulidade. Porque agiram por falta de fé, porque não agiram por fé, agiram por vista. Se viram fracos. Ainda Provérbios diz: se no dia da aflição, se no dia do problema você te mostrar frouxo, a tua força será pequena. Foi o que aconteceu com esse povo. Na hora da adversidade, na hora que era para eles se levantarem como um povo forte, tomar posse debaixo da palavra de Deus, eles se encurvaram, eles se amedrontaram, eles se esconderam. E por incredulidade, o que aconteceu? Veio o juízo de Deus para esse povo. E Deus disse o quê? Que por causa da incredulidade desse povo, eles passariam que 40 anos no deserto. Eles já estavam há 2 anos no deserto, ficariam mais 38 anos. E toda uma geração, exceto Josué e Caleb, toda uma geração de gente incrédula, de gente sem fé, morreu naquele deserto. Morreu naquele deserto. Por quê? Porque eles se colocaram no deserto. É isso que acontece conosco. Quando Deus nos coloca no deserto geográfico, Ele está nos conduzindo em triunfo. Mas quando nós agimos por incredulidade, nós é que nos colocamos no deserto. E isso traz a nós o quê? Destruição. Os sonhos morrem, a esperança morre, tudo morre. Por isso que não podemos agir segundo a nossa incredulidade, mas sim segundo a fé, segundo a palavra de Deus. Esse povo agiu assim. Aí eu pergunto para você: quem te colocou nesse deserto? Deus ou você? Você está passando pelo que você está passando? O deserto que você está vivendo, você está passando por isso aí porque Deus te colocou nesse deserto? Porque Ele tem fins e propósitos para realizar na sua vida? Ou o inverso? É você quem de fato se colocou nesse deserto? Porque você foi negligente? Porque você correu atrás disso? Porque Deus disse para você ir para a direita, você foi para a esquerda? Porque nessa hora, o que você tem que fazer? Clamar por misericórdia. Clamar por arrependimento, porque não tem outra escapatória. Não tem outro caminho a ser seguido. O único caminho a seguir é o arrependimento. Quem sabe Deus ouve a minha oração e a sua oração e muda o meu quadro, muda a minha situação, muda a sua situação. Segundo aí é o deserto tempo. O deserto tempo. Para que Deus nos coloca no deserto tempo? Para nos educar. Para passar conteúdo a fim de que estejamos habilitados a tomar posse da terra prometida. Por que o tempo? Porque o tempo é o melhor pedagogo. Basta você ver lá Eclesiastes capítulo 3. É o pêndulo da nossa existência. É o tempo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de cantar, tempo de deixar de cantar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. É um pedagogo. Nós vivemos nesse pêndulo existencial. Há momentos que nós estaremos bem, há momentos que nós estaremos ruim.
E nós vamos estar em quê? Aprendendo com tudo isso aí. Ou seja, é no tempo que Deus nos educa, que Deus nos ensina algumas lições, que Deus nos dá algumas provas, né, para saber se aprendemos de fato aquilo que Ele tinha por propósito nos ensinar. E aí eu volto para o texto que nós lemos inicialmente, com base dessa nossa conversa aqui. Porque veja bem, Deuteronômio 8, verso 2, haviam 4 lições que Deus desejava ensinar para o povo de Israel. E que Deus deseja ensinar para aqueles que Ele coloca no deserto. Ou seja, eu, você, não sei. Qual que é a primeira lição? Primeiro, humilhar. Segunda, tentar. Terceira, saber o que havia no coração. Quarta, se guardaria seus mandamentos ou não. Por que Deus me coloca no deserto? Te coloca no deserto? Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o fim? O que Ele está querendo ensinar com isso? Ele quer me humilhar. Quer me humilhar. Ele quer o quê? Ele quer me tentar. Jesus foi tentado no deserto. Se nem Jesus foi poupado, que dirá eu e você? E ainda diz lá o texto que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Nem foi o próprio Jesus que foi para o deserto por livre e espontânea vontade. Não, mas diz lá o texto que o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto. Foi o Espírito Santo. Para quê? Para que ele fosse tentado pelo diabo. Será que nós queremos ser tentados pelo diabo? Será que a gente está disposto a ser tentado, a ser provado? Eu acho que não. Para saber o que havia no coração. Não tem melhor maneira de conhecer o coração do homem do que tempos de adversidade. A crise revela aquilo que está no nosso coração. A crise, o dia da dificuldade, é um momento chave para saber o que de fato move a nossa vida, nosso coração. Tem gente que diante das adversidades, os desertos da vida, as privações, uns se aproximam de Deus, mas outros se afastam de Deus. Porque é fácil servir a Deus quando tudo aparentemente está bom, estar bem. Mas quando as coisas estão ruins, ninguém quer saber de nada, não. Ninguém quer saber. Mas Deus, ele sonda os corações, ele esquadrilha o coração. E é do coração. O coração, Jeremias diz que é enganoso, mais do que todas as coisas. Ezequiel, capítulo 14, se eu não me engano, o verso 3, diz que o coração do homem, ou os anciões, ergueram em seus corações o quê? Ídolos. O coração do homem, diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Jesus, lá em Mateus capítulo 15, diz que é do coração que procedem o quê? Os adultérios, o homicídio, que sai que todas essas coisas ruins é o do coração. A sede das nossas emoções. A sede da nossa maneira de pensar e agir. É o coração. Deus nos coloca no deserto para saber o que havia, o que há no nosso coração. Ele quer saber o que tem lá na profundeza do meu e do seu coração. E quarto, se guardaríamos seus mandamentos ou não. Se nós seríamos ou não fiéis a Deus e a sua palavra. Será que nós somos fiéis? Será que nós somos fiéis? Será que nós estamos dispostos, diante a qualquer adversidade e problema, continuar adorando esse Deus? Bendizendo, glorificando Deus, eu comecei aqui dizendo para vocês sobre os mártires. Livro dos Mártires. Se nossa vida fosse avaliada, colocada na balança, com a vida desses homens, de fato nós poderíamos chamar que nós somos crentes fiéis? Será que nós estamos dispostos a servir a Deus até as últimas consequências? Por exemplo, João Batista. Vamos dar um exemplo de João Batista. João Batista perdeu a cabeça. Literalmente. Por não negociar uma verdade bíblica.
quando ele confrontou, por exemplo, o adultério de Herodes com a mulher do seu irmão Felipe. Será que nós estamos dispostos a perder a cabeça, mas não negociar uma verdade da palavra de Deus? Se for preciso falar sobre adultério, sobre divórcio, sobre qualquer outro assunto, homossexualismo, nós estamos dispostos a perder a vida? Será que nós somos fiéis? Jesus falando à igreja de Esmirna, disse: olha, eu já sei que eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza. Eu conheço tudo a respeito de vocês. Só que eu vou advertir algo para vocês: só ser fiel até a morte, porque vai vir sobre vocês uma tribulação de 10 dias. E vai vir para que vocês sejam tentados, para que vocês venham ser provados. Vão querer que vocês neguem o meu nome, mas olha, não desista, ser fiel. Será que nós estamos dispostos a isso? Porque é mais fácil ouvir a mensagem: você vai vencer. E se você não vencer? É muito fácil ouvir a palavra: a porta vai se abrir. E se a porta não se abrir? É muito fácil ouvir a mensagem: Deus vai curar a enfermidade. E se ele não curar a enfermidade? Nós vamos nos manter fiéis? É essa a pergunta. Deus vai realizar seus sonhos. E se ele não realizar? Nós vamos continuar sendo cristãos com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma fé, com o mesmo ânimo? Eu falei que eu não queria pregar, mas já estou pregando. Não tem como. É para nos tentar, para saber se nós vamos de fato seguir, obedecer a sua palavra, né? É caminhando pelos desertos de Israel, por exemplo, que vai aprender que quem os tirou com mão forte do Egito foi Deus. Que quem os guiava pela coluna de nuvem de dia, de fogo de noite, era Deus. Que quem fez águas amargas serem transformadas em águas doces foi Deus. Ou também que foi ele quem fez jorrar água da rocha. É caminhando pelos desertos que Israel aprende os 10 mandamentos, a lei moral, aprende a sacrificar animais, a lei cerimonial, aprende a caminhar lado a lado uns com os outros, a lei civil. É caminhando pelos desertos que Israel aprende a ser uma nação santa, um santuário santo. Por quê? Porque o Deus de Israel é santo. Deus nos coloca no deserto o tempo para nos educar, ou seja, ninguém entra no deserto para sair da mesma forma. O deserto é a escola que Deus nos matriculou para sairmos prontos para viver o melhor de Deus. É preciso entender as lições que Deus está nos ensinando em cada deserto. É no deserto o tempo que você aprende a matéria que Deus quer lhe ensinar. Mas qual que é o contraponto aqui? No deserto o tempo que Deus nos coloca, a hora para entrar e a hora para sair. Contudo, no deserto o tempo que nós nos colocamos, a hora de entrar, mas não a hora para sair. O povo de Israel era para ficar 2 anos no máximo e 2 meses no deserto. Quando você lê lá os relatos. Eles chegaram no 3º mês no deserto do Sinai, ficaram lá 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. E aí, depois, eles vão lá para Cades Barneia. De frente à Terra Prometida. Eram para conquistar 2 anos e 2 meses, o máximo. Mas aquele povo ficou mais 38 anos no deserto. Havia, naquele processo de tempo, era para ser uma coisa rápida. Mas por incredulidade, por não entender, por não aprender aquilo que Deus de fato estava ensinando, eles ficaram mais 38 anos no deserto, 40 anos no deserto. E 40 na Bíblia é o número da provação. Da provação. Alguém se pergunta: por que eu estou passando por esse deserto? Pergunta que eu faço: quem te colocou nesse deserto? Deus ou você? Porque não acaba esse deserto, parece que não acaba essa prova. Quem te colocou nesse deserto? Deus ou você? Porque se foi Deus, tem hora para entrar, tem hora para sair. Agora, se foi você que se colocou nesse deserto, aí eu já não sei. Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Aí é como eu estou dizendo aqui: clame o sangue de Jesus. Porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. E o último aqui pra gente encerrar: deserto de circunstância. Para que Deus nos coloca nele? Para provar a nossa fé.
Quais são as condições de um deserto? São desconfortáveis. Conhece deserto? Fácil? Não, todo deserto é um lugar difícil, um lugar árido. O povo não plantava, o povo não colhia. O povo não tinha roupa nova, calçado novo. O povo não fazia mais nada. Tinha água. Dependia da providência de Deus. Ou seja, as circunstâncias são difíceis. É um lugar que não existe autossuficiência. Porque as circunstâncias trabalham o quê? Contra nós. É no deserto de circunstâncias que a gente de fato aprende a depender do Jeová Jireh, o Deus proverá. No deserto de circunstância tem coluna de nuvem de dia, tem coluna de fogo de noite. No deserto de circunstância tem água da rocha e maná do céu. É no deserto de circunstância que tem roupas e sapatos sendo conservados. Sabe por quê? Porque Deus, no deserto de circunstância, está provando a nossa fé. Depender de Deus nesse deserto não é uma opção, mas uma condição. Nesse deserto se confia ou se murmura? Por que é tão cruel, é tão difícil de passar pelo deserto circunstância? Porque há coisas que é difícil do ser humano entender. O ser humano ele tem uma síndrome, a síndrome de querer ser Deus. A gente quer respostas. Nós somos um ser que busca respostas. Em muitas das nossas provações, nós queremos o quê? Além da provisão, da resposta, da porta aberta, do milagre, etc. A gente quer resposta. Por que eu estou passando por isso aqui? Por que eu estou sofrendo isso aqui? A gente quer respostas. E a grande luta em relação a isso é que Deus não é obrigado a quê? Nos dar resposta nenhuma. Nenhuma. Deus, ele não tem responsabilidade, Deus não tem obrigação de me dar resposta. Por que eu tô passando? Não. Simplesmente a gente passa por tal luta, passa por tal dificuldade, passa por tal problema e ele não nos dá resposta nenhuma. Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer é para quê e não por quê. Porque por quê talvez ele não responderá. Mas para quê, quem sabe? Para que, Senhor, eu estou nessa prova? Para que, Senhor, eu estou nessa dificuldade? Para que, Senhor, eu estou nessa situação? Talvez ele vá te dar uma resposta. Porque ele tem fins, ele tem propósito nisso aí. Agora, por quê? Como que ele, tendo que nos dar satisfação, talvez isso não vai fazer. Porque ele não tem, ele é o soberano do universo. Falando que eu vou contender, o barro vai discutir com o oleiro. Não tem condições. É incongruente. Faz sentido. Alguém pode achar isso injusto, mas não é injusto, porque ele é um soberano. Quem que somos nós? Somos pó da terra. Somos nada. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Diferente do que tem sido ensinado, pregado, tem pessoas que querem colocar Deus à parede, quer tirar satisfação com Deus, faz barganha com Deus. Essa teologia errada, famigerada, nojenta, abjeta tem sido pregada. Não, cristão verdadeiro não faz isso. Cristão verdadeiro, ele tem juízo. E ele entende que é Deus o soberano, que é Deus o todo-poderoso, é Deus quem diz, é Deus quem ordena, é Deus quem decreta, não o homem. É Deus, não é o homem. Nós nos curvamos, nós nos humilhamos, nós padecemos diante da mão dele. Nós reconhecemos sua grandeza, seu poder, sua infinitude, seus atributos. Não o contrário. Concluindo aqui, a respeito desse tema. Oséias, profeta Oséias, capítulo 13, verso 5 diz: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Qual a finalidade de Deus nos colocar no deserto? Ele quer me conhecer. Ele quer te conhecer. Ele quer intimidade comigo. Ele quer intimidade com você. O deserto é uma realidade na vida do ser humano. Não tem para onde nós corrermos em relação a isso. Mas fato é que Deus quer nos conhecer no deserto.
Ele quer ter relacionamento conosco no deserto. Então, se você está passando por um deserto, aproveite essa oportunidade para que seu relacionamento com Deus seja estreitado, seja aprofundado. Que as musculaturas da sua fé sejam tonificadas. E você saia desse deserto com a cabeça erguida, podendo dizer valeu a pena. Porque as experiências, o relacionamento que a gente passa a ter com Deus no deserto são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Então viva uma vida acima da mediocridade. Viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. Mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Viva uma vida acima da mediocridade. Que Deus abençoe vocês. Que tenha sido relevante esse tema que nós abordamos hoje. Quero que vocês curtam aqui esse vídeo. Compartilhem. Pega esse vídeo. Você assistiu até agora? Foi relevante isso para você? Seja aí usado por Deus para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Manda lá para um amigo que você sabe que está no deserto, precisa de uma palavra, de uma orientação divina, à luz da palavra de Deus. Manda lá para ele. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com ele. Porque só a palavra de Deus nos dá o refrigério, a guarida que tanto nós precisamos. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um podcast aqui no nosso canal, seguindo a nossa série aqui, Vivendo Acima da Mediocridade. Deus abençoe vocês e até semana que vem.